Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Excelso, supremo, digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, já vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém? Ainda de pé, vamos cantar o próximo cântico. Bem melhor que tudo. Bem melhor que tudo que alguém possa ter é ser de Deus, o Filho, sim, ser o Filho de Deus. Bem melhor ainda que todos saber é confiar que Deus sabe por mim. Melhor ainda é poder estar em dias maus com tudo a sorrir, com esperança de belo porvir. Quando com Deus irei pra sempre morar, quando com Deus irei pra sempre morar. Mais uma vez no início. Bem
gostaria de chamar o irmão Carlos, que vai apresentar os nossos visitantes. Boa noite. Então nós estamos, como o dirigente já começou falando, graças a Deus, mais um domingo aqui para juntos estarmos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus, entoando louvores a Ele. Nesse momento nós queremos conhecer, independente de bancada, se há alguém aqui nessa noite que está nos visitando pela primeira vez. Há alguém aqui pela primeira vez? Seu nome? Michele. Ok. É um prazer, seu filhinho também. Uma pessoa ali também, seu nome? Pedro Arthur. Prazer também ter você aqui. Michele, Pedro Arthur. Também tem a criancinha ali da Michele, né? Como é o nome dele? Mateus. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Aqui. Como é o nome? Como? Maria Júlia. Maria Júlia. Prazer também, certo? Então sabemos que tem outras pessoas que já estão nos visitando há um bom tempo, né? E esses que estão nos visitando a primeira vez, é sempre bom ter pessoas aqui nos conhecendo, vindo aqui à igreja. Para todos vocês, tanto os que estão nos visitando hoje, como aqueles que já vêm há um bom tempo nos visitando, nós dizemos uma frase todos os domingos que diremos no 3, tá bom? 1, 2, 3. Sejam todos bem-vindos. Que Deus possa nos abençoar através dos cânticos e através também da pregação da palavra. Nesse momento, gostaria de chamar novamente o grupo de louvor para entoar novos cantos. Vamos cantar mais 2 louvores. Dessa vez o hino do cantor cristão, número 7, Maravilhas Divinas. Todos indo louvai no céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Do céu na terra, que maravilhas vai operando por Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos das ilhas é horas bem altos, que as orações nos atender. Ainda não consigo, em nosso auxílio Ele sempre estender. Toda a terra que maravilha vai operando do Senhor. Mas seu amor aos homens da ilha é Senhor. E para sempre Ele está nosso eterno poder, nosso castelo forte e seguro, e na fonte do céu na terra, o poder do Senhor, aos homens as maravilhas. Bem, crítico já faz um tempo, deixa eu convocar em pé a cantar essa música bem forte. Na tua palavra sempre posso confiar. Quando eu precisar de direção, nela estou seguro, sei que posso
gostaria de chamar o Pel, que vai dar os avisos da semana e também vai dar continuidade com a palavra de hoje. Boa noite. Deu ânimo do povo de Deus. Boa noite. Agora sim. Irmãos, eu quero convidar Carlos Humberto de novo, PRL de novo, para vir aqui dar um aviso muito importante para a igreja. Isso, esse mesmo. Então, como os irmãos já sabem, foi posto já no grupo da igreja, nós teremos um mini retiro, né, em relação ao que a gente faz, agora no feriado da terça-feira, dia 15 de novembro, vai ser feriado. Acredito, todos estão sabendo, né, desse aviso já. Então, nós percebemos que faltam algumas pessoas darem um nome e estamos reforçando aqui que até hoje, tá bom? Para você dar o seu nome, lembrando que a parcela que cada pessoa paga é muito pequena, é R$10 por pessoa, e crianças até 10 anos só paga R$5, só paga metade. Então R$10 para ir lá, passar o dia com piscina, com alpendre, com brincadeiras, com churrasco. Nós já providenciamos, compramos 20 quilos de linguiça e 2 de carne. Não, é balanceado, tá bom? Tem muita coisa lá distribuída. Mas nós queremos que você vá. Esse momento vai ser, nós colocamos o título dele de Tempo para a Família, né? Que é um evento que a gente já pensa desde o começo do ano e graças a Deus temos essa oportunidade. Então você ainda que não deu o nome, ou alguém que você sabe que ainda não deu o nome, não colocou, não se inscreveu, não confirmou sua ida para lá, então vamos fazer, tá bom? Lembrando que na programação de lá também, isso para os que já estão inscritos, né? Nós faremos uma competição de piquenique, tá bom? Então aquela família vai chegar lá, vai montar seu lençol, né? Eu não sei se o nome que dá é lençol mesmo daquilo ali. Luciano, tu que é acostumado a ir para muitos piqueniques. E você vai colocar lá quadriculado, né? Sei lá, azul com branco, preto com branco, né? Verde com branco. E vai dispor as coisas, né? Eu vou fazer a minha. Aí vai ter uma equipe que vai ficar tirando as fotos e a família que tiver o piquenique mais adequado ali, tanto de estética como também de substância, vai ganhar um prêmio no final do dia. Tá bom? Então uma das competições diferentes que vai ter nesse passeio vai ser a competição do piquenique. Então nós incentivamos a você como família levar o seu café da manhã, tomar lá com a sua família, e também se tiver outra que queira se juntar para participar, a gente pode fazer isso também. Mas o foco é tempo para a família, tá bom? Dia 15, nós começaremos às 8 horas da manhã, tá bom? Com finalização às 17 horas. Então, se você ainda não colocou o nome, coloque, porque o preço é bem em conta e o tempo vai ser muito bom. Teremos um devocional logo pela manhã e depois nós seguiremos na programação normal, com brincadeiras, dinâmicas, né? Então, meu aviso é esse, é incentivar você que não deu o nome ainda a dar o seu nome e a participar conosco desse evento, que será agora terça-feira, dia 15 de novembro. Tá bom? Então, lembrando que hoje é o último dia. Pronto. Se você não trouxe o dinheiro, você pode fazer o Pix. Está lá no grupo da igreja. Você pode fazer essa transferência. Irmãos, lembrem, a gente colocou o nome Tempo para a Família, mas é para a família de Sião.
Talvez você esteja na mesma situação que eu já estive um dia, sozinho na igreja. Já estive sozinho na igreja, só eu. Aí, não tenho família, então eu não vou. Meu irmão, você é da nossa família, certo? E o que eu fazia na época era entrar no piquenique do pastor. Não tinha família, então eu ia sentar no piquenique do pastor. Então você pode fazer isso com o meu também, não tem problema, certo? Está sozinho, você não está sozinho, você está em uma família espiritual. Então não tenha esse tipo de constrangimento. Também lembrando aos jovens que hoje é o último dia, você efetuar o pagamento de míseros R$3, né? Dá até vergonha de falar, mas é para a programação de sábado, lá na Igreja Fonte de Luz. E lembre dos avisos, todos aqueles que deram nome se comprometeram a estar nesse intercâmbio, ok? Mais avisos, nós temos quarta-feira, momento de oração, culto de oração. Nós vamos continuar com as exposições em Tiago, se Deus quiser. Você é convidado a participar a partir das 19h15. A quinta-feira, nós temos um momento de visitas, de aconselhamentos, mas, de maneira especial, nessa quinta-feira nós queremos convidar os irmãos para um culto de ação de graças aqui na igreja. Então, os irmãos estão convidados a quinta-feira, a partir das 19h15, está aqui na igreja para um culto de ação de graças do irmão Constantino e sua família, também convidando em relação à sua formatura. Lembre, é um momento também de evangelização, porque colegas e parentes desses colegas estarão aqui. Então nós vamos pregar a mensagem do Evangelho para essas pessoas ouvirem. Então venha, participe também como testemunho e também para agradecer pela formatura do nosso irmão. Quinta-feira, a partir das 19h15. Na sexta-feira, irmãos, nós temos sociedade masculina, mas eu peço licença aos homens para tirar alguns da sociedade, porque eu estou marcando uma reunião do nosso grupo base para plantação de igrejas. Então, ao mesmo tempo que haverá sociedade masculina, também haverá reunião do grupo base, que tem se reunido com o propósito de plantar uma nova igreja. Durante a semana, nós vamos visitar 2 campos, 2 possíveis campos para a plantação do Evangelho. Peço que orem. Um dos campos é o bairro Timbaúbas e fronteira com o bairro Limoeiro, onde alguns irmãos moram e têm necessidade do Evangelho. E outro bairro é o bairro Pedrinhas. Então, ore para que Deus nos direcione também a qual local nós devemos iniciar esse trabalho de semear o Evangelho. Se você não está no grupo base ainda e quer entrar, venha na sexta-feira tomar um café e conversar sobre esse ministério, ok? Quero estimular toda a igreja a participar disso. No sábado, nós temos OANCE, a partir das 3h30 da tarde. E, irmãos, cada vez mais tem vindo crianças para o OANCE. Vamos prestar atenção? Ok. Parecendo EBD. Irmãos, nós vamos ter no sábado, 3h30, OANCE, e nós temos uma necessidade de mais pessoas chegando para ajudar. Muitas crianças estão vindo, especialmente estimuladas pela quadra, estimuladas pelo trabalho evangelístico com o futebol na terça-feira. Então, mais crianças têm chegado e menos líderes têm chegado. Está desproporcional. Precisamos de ajuda. Você que é jovem, não está fazendo nada na igreja, não está servindo, só está ouvindo mensagens. Você que é adulto, a pessoa que escapou, né? Escapei, o pastor vai bater só nos jovens. Você que é adulto, não está fazendo nada na igreja, está só ouvindo mensagem, e espero que esteja ouvindo mesmo e aplicando na sua vida, pois está aí um bom começo para você. Venha para o OANCE. Você chega aqui e diz, o que é que tem para fazer? Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Sempre tem o que fazer. Venha, participe desses ministérios de evangelismo e também de ação social, em certa medida, nós fazemos aqui na nossa igreja, ok? No sábado à noite, os jovens estarão indo para a Fonte de Luz e no domingo pela manhã, nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, e o nosso culto à noite, às 18 horas. Esses são os nossos avisos. Quero convidar as crianças aqui à frente, até 9 anos, para nós orarmos por elas, pedirmos as bênçãos do Senhor, também sobre seus professores e sobre nós. Então, convidar as crianças que sairão até 9 anos
para nós, nesse momento, orarmos. Convido você a se unir a nós em oração, nesse momento, e que você sempre ore também por elas. Lembre, elas precisam do Evangelho, assim como nós precisamos, também de edificação. Vamos orar, vamos fechar os olhinhos, pedir a Deus que nos abençoe. Santo Deus, abençoa cada criancinha que está aqui, abençoa abrindo seus corações para o Evangelho, assim como o Senhor um dia abriu o nosso. Alguns de nós também nessa idade. Pedimos que desde cedo elas tenham o privilégio, a bênção de te servir e de te conhecer. Abençoe e dá em dobro, Senhor, aqueles irmãos que têm se sacrificado e se dedicado ao ensino, à pregação para essa faixa etária. E pedimos que o Senhor levante mais irmãos para dar descanso àqueles que estão cansados e também para se envolver na tua obra. E pedimos por nós, que nós não nos arroguemos de orgulho para não ouvir tua palavra, que assim como as crianças possamos ouvir com o coração aberto e puro. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, então as crianças podem sair devagarzinho. Nós que ficamos, abrimos nossas Bíblias em 1 João, texto lido nesta noite, 1 João capítulo 5. João, capítulo 5, nós vamos novamente ler, para sedimentar em nossa mente, versículos 13 ao 21, sendo assim a nossa última mensagem nesse maravilhoso livro que temos percorrido. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, pedirá, e Deus dará vida a este irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado um entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. E assim nós chegamos na parte final dessa epístola. Como já compartilhei com os irmãos, creio que essas são as últimas palavras. Mas também já percebemos que João não segue o modelo usual de Paulo, João não segue o modelo usual de Pedro, de encerramento, mandando saudações. Ele encerra de maneira muito abrupta, como lemos no versículo 21. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Sua última frase é exortativa e nos dá a entender, a perceber também, que toda a sua carta é uma exortação, do início ao fim. Não existe espaço para saudações, não existe espaço para elogios, tudo se move em torno de uma exortação, de um problema, de uma urgência. Porque o que está sendo atacado é o cerne do Evangelho, é o cerne da fé, é Cristo Jesus. E há uma urgência muito grande porque os cristãos, desde o início, têm uma tendência diabólica
para se desviar. Tem uma tendência diabólica para amar o mundo. Tem uma tendência diabólica para ouvir falso profeta. Não é novidade isso. Desde os primórdios da igreja, nós percebemos isso. A graça de Deus é o que mantém a igreja. Se não fosse a graça de Deus mantendo-nos firmes no Evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo não tinha resistido por tantos séculos. Ela muito provavelmente teria morrido nos seus primeiros séculos. Como nesse caso aqui. Como no caso dessa heresia que se espalhava sobre várias formas, sobre vários nomes. Logo, Cristo não seria mais crido da maneira ortodoxa, como deveria ser crido. Logo, os irmãos não estariam amando uns aos outros, porque amar um ao outro é difícil, é duro, é uma demanda do Evangelho que eu não quero cumprir. Lembra o que Timóteo nos diz, lá na carta que Paulo escreveu para Timóteo. Nos últimos dias, as pessoas se rodearão de líderes, de oradores, de pastores que falem aos seus ouvidos o que elas querem ouvir. O cristianismo, desde o início, tem uma tendência à autodestruição. Porque o cristianismo fala o que a gente não quer ouvir. Como é que o cristianismo não se acabou ainda? Somente pela graça de Deus. E podemos dizer também, pela fidelidade até o fim de homens e mulheres na história. Uma fidelidade que não está sendo encontrada em nossa geração, infelizmente. Hoje pela manhã nós estudamos acerca dos puritanos. Uma das percepções que temos que ter é: nós somos anões espirituais diante dos puritanos. Diante da plenitude daquela fé, daquela piedade, daquele viver integral, nós somos anões. Nós precisamos melhorar e muito o nosso cristianismo. Pergunta que queremos fazer para esta parte final desse texto tão precioso para nós é: o que precisamos saber para ter uma vida cristã plena? Eu ainda colocaria um advérbio aqui. O que precisamos saber continuamente para ter uma vida plena? Porque tudo isso envolve perseverança. Saber de João é um saber contínuo. Saber viver é um saber todos os dias memorar e viver, e confiar, e crer. Envolve tudo isso. Uma palavra que engloba muitas outras. O que eu preciso saber? Leu essa noite e você já deve ter marcado mentalmente, às vezes a palavra saber apareceu. Vamos passar, por favor, Davi. Nós observaremos, em primeiro lugar, no versículo 13, que nós devemos ter que temos a vida eterna. O grande tema do final, dessa reta final, é João nos lembrando que nós devemos ter confiança, que nós devemos e podemos ter confiança na salvação. Que nos foi dada. Nós temos a vida eterna. Essa não é uma afirmativa egoísta. Essa não é uma afirmativa de orgulho. Ah, você quer dizer que tem a vida eterna? Tenho. E a Bíblia que diz que eu devo ter essa segurança. A Bíblia que diz que eu devo dar esse testemunho. Eu tenho a vida eterna. Versículo 13 nos lembra. 1 João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus. E é necessário demarcar Filho de Deus. Porque na maior parte da epístola, João não chama Jesus de Filho de Deus, mas chama Jesus de Filho, de Cristo, de Jesus o Cristo. Isso é uma maneira de você ler também os livros da Bíblia. Anota os personagens, anota os verbos principais. Se você anotasse os personagens de 1 João, você ia ter uma gama pequena de personagens. Você teria Jesus com vários nomes, Filho do Homem não aparece, Filho de Deus, Jesus o Cristo, Messias também não aparece, mas você teria Deus o Pai, você teria o Espírito Santo, que às vezes aparece com o nome de unção, a unção que ele nos deu, o conhecimento que ele nos deu é o Espírito Santo, e outros personagens negativos. Nós temos os hereges, que saíram do meio dos irmãos, e nós temos os irmãos que permaneceram fiéis, os amados, os filhinhos. E nós temos ainda mais dois personagens. Diríamos que o mundo personificado, o mundo é um personagem, não amem o mundo, e nós temos o maligno, Satanás, também como personagem principal deste livro. Quero fazer que você rememore o capítulo 1,
Porque eu creio que João está fechando aqui, está completando um quadro que ele iniciou no capítulo 1. É muito difícil dividir, irmãos, o livro de 1 João. É muito difícil fazer uma divisão dizendo, ó, daqui até aqui é este tema, daqui até aqui é este outro tema. Essa foi uma das grandes dificuldades na hora de pregar esse livro. Porque ele repete, ele volta. Eu diria que todo livro tem intenção de você lê-lo de uma vez. Talvez de pregá-lo de uma vez, por que não? A ideia de trabalhá-lo, e para mim é o grande centro aqui, alguém se converteu, pois senta com essa pessoa e trabalha o livro de 1 João. Faz com que ela entenda os rudimentos da fé. Faz um discipulado aqui. Se você ainda não entendeu a fé, tem ouvido algumas mensagens, entende o livro de 1 João. Tem 3 coisas essenciais para você ser salvo. Você precisa crer e conhecer Cristo Jesus, e Cristo Jesus do jeito que ele é revelado nas Escrituras. Você precisa entrar na família da fé, que também crê, e amar esses irmãos. Se você não amar, você não é crente. E você deve viver uma luta contra o pecado diária. Porque se você vive uma vida de pecado sem arrependimento, você também não pode se chamar de cristão. São 3 elementos: crer, amar e obedecer. É simples. Tudo baseado em 2 atributos de Deus. Deus é luz e Deus é amor. Tudo é muito simples, mas é necessário que haja prática. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha como é semelhante ao versículo 13 do capítulo 5. Capítulo 1, versos 3 e 4. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Olha o para quê. O propósito é que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para que, de novo, a nossa alegria seja completa. Esse é o propósito único. Agora, você deve entender em quais são os termos dessa comunhão. Eu escrevo para que vocês tenham comunhão conosco. O que é que isso significa? Isso significa que o leitor deveria olhar para a carta e dizer, eu sou crente ou não? Eu me encaixo na crença de João, na crença do cristianismo, ou eu sou um desviado? A ideia é você testar a sua fé. Teste a sua fé. Teste se você tem comunhão com João. João tem comunhão com Jesus. Nossa comunhão não é baseada em nossos gostos pessoais, em nosso compartilhar de vida, de história. Tudo isso é secundário. Pode ser muito importante para você, mas é secundário. A nossa comunhão está aqui descrita. Nossa comunhão é em Cristo Jesus. Então eles deveriam observar os testes da fé aqui e pensar, sou crente ou não sou? Não é sou crente ou sou desviado. É sou crente ou não sou crente? Creio em Cristo Jesus ou não creio? E depois de passar pelo teste, o que é que o versículo 4 nos diz? E escrevemos essas coisas para que a alegria de vocês seja completa. Ao passar pelo teste da fé, o que é que nós temos como resultado? Uma alegria transbordante. Uma alegria completa. Não uma alegria passageira, transitória. Uma alegria que perdura. Agora, junta essas informações, esses para quê, esses propósitos, com o que lemos no versículo 13. Escrevi para vocês, e me parece que aqui o teste já foi feito, para vocês que creem no nome do Filho de Deus. Terminou a carta, já fez o teste, você crê no nome do Filho de Deus? E essa designação Filho de Deus é muito importante, porque nos remete a que livro da Bíblia? Está gravando, mas você pode responder. Qual é o livro da Bíblia que mais utiliza esta denominação para Jesus? Filho de Deus. Qual o evangelho dos 4? Aí ficou mais fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas ou João? Utiliza mais Filho de Deus. Tá óbvio, né? João. João está se remetendo a si mesmo. Está remetendo o seu escrito. Está nos lembrando daquilo que ele escreveu no final. E aqui está a interseção dessas duas verdades. João, capítulo 20, versículo 31. Eu creio que alguns sabem decorados.
esse versículo, mas eu quero ler para os irmãos. João, capítulo 20, versículo 31. O propósito do evangelho. Qual é o propósito pelo qual João escreveu este evangelho, além dos que já estavam escritos, além dos evangelhos sinóticos? Assim ele nos diz, no evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Estes sinais, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, olha aí, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Percebe que juntou? Para que vocês creiam, o início de 1 João. E para que crendo tenham vida no seu nome, o final de 1 João. Belíssimo perceber que esse é o mesmo João, esse é o mesmo discípulo amado, esse é o mesmo testemunha fiel dos feitos de Jesus, dos sinais de Jesus, preocupado com uma única coisa. Você se preocupa com muita besteira na vida do irmão, muito detalhe, mas a preocupação primeira e última é: meu irmão crê em Cristo Jesus ou ele está indo para o inferno? Eu creio em Cristo Jesus ou estou me enganando? Eu, pastor, estou me escondendo no púlpito para não perguntar acerca da minha fé? O ofício de pastor é o mais complicado e o mais seguro para você ser um descrente. O mais complicado porque toda semana você vai pregar e ser confrontado. Se você for um descrente, é extremamente incômodo. Mas por outro lado é o mais confortável, porque aqui ninguém vai questionar a minha salvação. Aqui eu posso ficar e viver e todo mundo vai pressupor que eu sou salvo. O pastor está pregando o evangelho, é salvo. Então é só fazer uma série de ações, pregar, fazer visitas, estudar a Bíblia, e se eu cumprir essas ações, todo mundo vai achar que eu sou crente. Irmãos, todos nós temos que ter como preocupação, mesmo tendo a segurança da salvação, a preocupação de nos perguntar: eu creio mesmo? Eu sou salvo mesmo? Eu tenho a crença no Filho de Deus? Para que saibam que vocês têm a vida eterna. Este é o grande propósito. Saber que temos a vida eterna é uma das coisas extremamente necessárias para uma vida cristã madura, para uma vida cristã plena. Saiba e lembre continuamente: você tem a vida eterna, não por merecimento, mas porque você creu no Filho de Deus. E então nós partimos para versículos 14 ao 17, com outro saber. É necessário que você saiba que tem a vida eterna, mas também é necessário que você saiba acerca do poder da oração. Muito me impressiona João falar de temas tão amplos nesse final: Cristo, salvação, novo nascimento, e ele escolher tirar uma grande parte do seu comentário final aqui para falar de oração. Isso, irmãos, tem um profundo significado. E o profundo significado está óbvio: quem é salvo, ora. Quem é salvo deve orar e deve praticar oração continuamente. Pode passar, Davi, por favor. Nós lemos no versículo 14: e esta é a confiança que temos para com Ele, Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O referente a Ele, a confiança que temos para com Ele, pode ser Jesus ou pode ser Deus. Eu diria que é mais interessante que seja Jesus o referente aqui, porque nós temos referências no Evangelho que nos dizem que nós devemos pedir as coisas em nome de Jesus. Então, leia de novo. Esta é a confiança que temos para com Jesus. Coloca Jesus aí no pronome. Que se pedirmos alguma coisa a Jesus, segundo a sua vontade, Jesus nos ouve. E a belíssima palavra para confiança é essa. Não, pastor, não sei grego não, mas você vai saber hoje. Parresia, certo? Vamos falar todo mundo? Parresia. Agora todo mundo. 1, 2, 3. Parresia. Muito bem. Tá vendo? Tem 2 R's ali.
aquele Nzinho é um E, aquele redondinho é um S, tem um I normal, tem acento e tem um A. Né? Bem facinho. Parresia. Mas é uma palavra muito bonita, eu trouxe ela, não é só bonito o som, mas é bonita a gama de significados que ela tem. Uma maneira de traduzi-la para tentar alcançar a profundidade do seu significado é confiança. Mas a ideia, irmãos, não é de uma pessoa com o nariz empinado, que é confiante, que é corajosa, que é desenrolada. Não é essa ideia, não. Essa palavra está num contexto de um súdito para com o rei. Um súdito na presença do rei, ele não levanta a cabeça. Ele permanece prostrado. Ele permanece com medo. Ele permanece envergonhado. O rei pergunta algumas coisas para ele. Meu filho, você torce para que time? E aí você começa a se tremer para responder o rei. A ideia de parresia é que você vai ter uma permissão do rei de levantar a cabeça. Você vai ter uma permissão dada pelo amor do próprio rei de conversar com ele. Por isso que é uma palavra que tem tudo a ver com o evangelho e com oração. E nos mostra a profunda conexão do evangelho com a oração. Eu diria que, das disciplinas espirituais, aquela que revela mais a mensagem do evangelho é a oração. A leitura bíblica nos leva para a mensagem do evangelho. A oração proclama essa mensagem. Qual é a mensagem do evangelho? Eu estava separado de Deus. E agora Cristo morreu por mim. E agora eu tenho um intercessor. Eu tenho uma nova conexão com Deus. Quando eu oro, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus me ouve. Quando eu oro, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que eu sou aceito diante do trono da graça. Isso é o evangelho. Por isso que ser evangélico, crer no evangelho, significa orar. E se não oramos, falhamos na nossa própria identidade, na nossa própria crença fundamental. A oração é a suprema demonstração na crença do evangelho. Passa aí, Davi, para mim. Lembra desse fato aqui, né? Nos evangelhos, os apóstolos no barco, Jesus dormindo. E para mim essa é a grande imagem nos evangelhos acerca da oração. Porque este evento aqui carrega um paradoxo. O paradoxo de Jesus estar ali perto de nós e de nós pensarmos que ele não está preocupado conosco. Mas mesmo pensando de maneira errada, eles vão lá e acordam Jesus. Eu acho isso muito bonito porque, ao mesmo tempo que mostra a incredulidade, que mostra o desespero, que mostra a falta de fé, por outro lado mostra a dependência. Mesmo eles não entendendo que Jesus ama, que Jesus é poderoso, Jesus não se importa conosco, mas mesmo assim eles vão lá e acordam. E eu creio que a oração, continuamente, toda vez que você ora, você lembra dessa dupla questão na nossa vida. Primeiro, você deveria orar mais. Cada vez que eu dobro meu joelho, eu lembro, eu deveria ter orado mais. Por que é que eu só dobrei o joelho agora? A oração é sempre uma exortação para mim, assim como ler a Bíblia. Eu abro as Escrituras e, em vez de eu descansar, eu sou incomodado. Cada leitura bíblica me incomoda mais. Tem esse descanso que eu espero, como ler um livro de literatura, deitado numa rede, e apenas me deleitar. A Bíblia me incomoda. Assim também a oração. Cada vez que eu oro, eu penso, mas que miserável. Eu podia ter orado há muito tempo, eu podia ter orado mais. Eu podia ter entregado coisas menos importantes a Deus. Por que é que eu estou trazendo só essa coisa bombástica para Deus? Por que é que eu não trago as coisas simples da minha vida? Por que é que eu não pedi forças? Estou fraco agora. Estou pedindo agora em desespero porque eu não pedi antes, por forças, para enfrentar toda a situação. E não somente quando a situação explodiu em minhas mãos. Oração sempre nos exorta. Agora volta, Davi, por favor. Só para você lembrar que essa palavra parresia aparece muitas vezes no livro de Hebreus. E nesses dois contextos ela é muito importante. Em Hebreus 4,16, nós temos a confiança de nos achegar ao trono da graça. É onde o significado fica mais óbvio. O trono da graça está aberto, ele estava fechado. O Santo dos Santos estava fechado.
Agora, pelo sangue de Cristo, eu sou aceito na sua presença. Eu sou aceito onde os querubins queimam. Eu sou aceito onde um ser humano pecador seria destruído. Eu sou aceito no lugar mais santo da terra. Eu não preciso nem tirar minhas sandálias mais. Eu posso ir com sandália e tudo. Eu tenho essa confiança. Está vendo que é uma confiança que não é orgulhosa? É uma confiança humilde. Somente os humildes podem ter essa confiança. Somente aqueles que creem que Jesus fez por eles podem ter essa confiança de chegar e a coragem de falar com Deus. Oração é a demonstração dessa coragem. E capítulo 10, versículo 35, lembra para vocês e para mim? Não abandonem essa confiança. Capítulo 10 nos lembra de Hebreus. Não abandonem essa confiança que vocês têm. Não caiam. Não retrocedam. Nós não somos daqueles que retrocedem. O tema desta sessão aqui é o tema da oração. Se você continuar comigo lendo, nós lemos no versículo 14 com um primeiro se. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E no versículo 15 há um outro se. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Há uma conjunção aqui entre orar e viver a vontade de Deus. Conjunção que já é óbvia para muitos cristãos maduros. Orar tem tudo a ver com viver dentro ou no centro da vontade de Deus. Porque você ora pedindo direção acerca da vontade de Deus e você ora para que Deus te conforme à vontade dele. Concorda? A oração é essencial para a vida cristã, porque se você não tem esse direcionamento e essa transformação que a oração faz, não tem como ser maduro, não tem como ter uma vida cristã plena se você não está em contato com Deus, sendo moldado por esse contato. Irmãos, orar e pedir a vontade de Deus e procurar se conformar com a vontade de Deus, para mim é igual a pedir em nome de Jesus. Quando nós lemos nos evangelhos que temos que pedir as coisas em nome de Jesus, não significa literalmente que você tem que terminar todas as orações dizendo, em nome de Jesus, amém. A gente lê de maneira literalista e cria uma regra. Às vezes uma regra legalista, né? Aí o irmão não ora em nome de Jesus, a gente diz, eita rapaz, tá? É um herege, e nem o de 1 João, está negando o nome de Cristo. Eu acho uma prática muito boa. Eu oro em nome de Jesus, literalmente. Uma prática de respeito, uma crença de que eu só oro por causa de Jesus. Mas eu posso colocar isso no início da oração, que eu geralmente faço. Eu agradeço a Deus por causa de Jesus e porque através da cruz eu posso orar. Pronto, então depois de orar de maneira teológica, eu posso partir para o resto. Eu acho que essa é uma boa maneira de orar. Começar com teologia e depois ir para nossas preocupações diárias, cotidianas, nossos pedidos e agradecimentos. Mas pedir em nome de Jesus nos evangelhos não é colocar em nome de Jesus amém. Pedir em nome de Jesus para mim significa se conformar à vontade de Jesus. Ok? Nós lemos aí, versículo 14, ficou bem explícito para nós. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Por pouco, se não tivesse esse aposto segundo a sua vontade, nós teríamos uma declaração de triunfalismo cristão, né? E se pedimos alguma coisa em seu nome, receberemos. Eita, prosperidade. Agora o texto quebra as nossas expectativas. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Está vendo a condicional aqui? Ele vai nos ouvir se for segundo a sua vontade. Não cabe o triunfalismo na oração. Não cabe nenhum tipo de teologia da prosperidade na oração. Deus responderá se for segundo a sua vontade. Existem implicações em relação a isso. Olha o capítulo 3, versículo 22 de 1 João. Volta uma página aí. Capítulo 3, versículo 22, esse tema aparece novamente, nos dizendo 3, 22. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável.
Então, pedimos e recebemos, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos. Se não tivesse o capítulo 5, isso soaria um pouco legalista, né? Eu vou cumprir os mandamentos de Deus, e ao cumprir os mandamentos de Deus, Deus vai responder às minhas orações. Seria estranho. Agora junta com o capítulo 5. Olha que interessante. Viver segundo a vontade de Deus é viver uma vida santa. É viver uma vida que agrada a Deus. Então, se você cumpre os mandamentos de Deus, você provavelmente está vivendo uma vida que agrada a Deus. Provavelmente você não pedirá coisas que lhe levarão a pecar. Provavelmente você não pedirá, não requererá de Deus coisas que te afastarão de Deus. Porque você já está vivendo uma vida santa. Você já está se amoldando à vontade de Deus. Por isso que C.S. Lewis dizia que as orações dizem muito pouco respeito ao que Deus vai responder. As orações dizem muito mais respeito a nós que pedimos. Porque à medida que nós oramos, nós somos transformados. Já percebeu que às vezes você cria uma ideia na cabeça, parece muito boa, e na hora que você vai comunicar ali para o seu patrão, para o seu orientador, para o seu pastor, para uma pessoa superior a você, quando você vai colocar em palavras, você diz, eita, era uma besteira, né? Eu não vou nem falar. Na minha cabeça era muito bonita, mas na hora de falar, soou como uma besteira. Eu não vou nem falar, é melhor guardar. Às vezes na oração, você está falando com Deus, está explanando uma ideia, um desejo, e você já começa a perceber que você está errado. Você já começa a perceber diante da santidade de Deus que não cabe, que não se encaixa, e você logo pede perdão pelo que estava pedindo. Não sei se já aconteceu com você, mas para mim é uma experiência comum. Senhor, por favor, me dá isso, mas pensando bem, Senhor, me dá não. Eu errei. Eu errei no meu pedido aqui, me perdoe. Se você for comigo para João, capítulo 15, para abrir a Bíblia mesmo, sem reclamar. 1 João, capítulo 15, tem 2 versículos que eu quero ler com vocês, que vão encerrar o nosso pensamento aqui acerca da oração. João, capítulo 15, versículo 7, os irmãos que estão acompanhando as mensagens também desde o início do Evangelho de João, sabem que esse é o discurso da videira e dos ramos, esse é o discurso da permanência. Em João, capítulo 15, versículo 7, nós lemos: Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Parece lá com o capítulo 3 de 1 João. Faça a vontade de Deus e você vai pedir e será dado. Agora passa para ainda o capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, e aí está, em meu nome, Ele lhes conceda. Pega todo um contexto de fruto, pega todo o contexto de santificação, de fazer a vontade de Deus, de entregar a sua vida a Deus e ter uma transformação, um novo nascimento. E aí você vai entender o que significa pedir as coisas em nome de Jesus. Pedir as coisas em nome de Jesus é pedir, presta atenção, como Jesus pediria. Está entendendo? Pedir as coisas em nome de Jesus é orar como Jesus oraria. Como Jesus oraria nessa situação? O que Jesus pediria aqui? É um exercício de imaginação? É, mas você tem bases nos evangelhos para saber. Eu diria que a maior base para nós é o jardim do Getsêmani. É a percepção que Jesus, o homem mais perfeito que viveu sobre a face da terra, o Filho de Deus, pessoa perfeita, fazendo uma oração que provavelmente era perfeita, ainda pode receber um não como resposta. Não é a sua santidade em si que vai contar na balança de Deus, mas é a vontade de Deus que vai contar. Por isso que o próprio Cristo, se ele pede algo que não está na vontade do Pai, a resposta é não. Embora ele já havia antecipado isso. Senhor, se não for da tua vontade, então não faço. O Getsêmani fica para nós como lição para entendermos que precisamos de uma vida santa,
precisamos buscar moldar a nossa vontade à vontade de Deus e saber que mesmo assim nós poderemos receber negativas de Deus. A oração, lembre, é o meio pelo qual Deus faz a sua vontade em nossas vidas. Deus vai fazer a vontade dele em sua vida, independente de você. Você pode espernear, você pode dizer que não quer, pode fugir para os altos céus, pode se escavar até o inferno. Deus vai fazer a sua vontade na sua vida. Mas seria muito melhor se Deus fizesse a sua vontade na sua vida, se fosse através da oração. Entende isso? Se Deus disser, amanhã você vai morrer, você pode correr léguas, amanhã você morrerá. Agora, não seria muito melhor se você estivesse em oração dizendo, Senhor, me prepara para a morte. Senhor, que se esse for meu último dia, eu entrego em tuas mãos. Não seria muito melhor viver assim, não? Coadunando a sua vontade com a vontade de Deus. E aí é que eu percebo que a oração é um relacionamento. É uma tentativa humana e conquistada por Cristo de que nós possamos chegar a pensar igual a Deus, a ter os mesmos desejos de Deus, a ter as mesmas vontades, a ponto que a minha vontade e a de Deus fossem a mesma. É difícil chegar lá. Eu diria que é quase impossível. E se você não ora, é completamente impossível. Aí já fechou a porta. Mas se você ora continuamente, você está em processo de moldagem, processo de transformação. E a ideia é que um dia você possa desejar as mesmas coisas que Deus deseja para você. E seria tão bom. Um casal, quando começa a pensar concordemente, é uma bênção. Quando ambos começam a pensar no mesmo caminho, tem quem segure. Uma dupla de homens visionários para o Evangelho, quando começam a orar juntos, quando começam a pensar juntos o reino de Deus, não tem quem segure esses homens. Porque eles estão pensando juntos, eles estão caminhando juntos. Dois amigos, quando pensam concordemente no Senhor, na igreja, não tem quem segure eles. Já imaginou que bênção seria pensar concordemente com o Senhor? Seria a maior bênção de todas. E é nesse contexto que nós desenhamos que aparece o texto difícil. Que aparece aquele texto que nos incomoda e que tem produzido mais artigos e livros do que qualquer outro texto das Escrituras, que são os versículos 15 e 16 e 17, E nós vamos ler. Mais um se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não leva à morte. Então, pega uma categoria. Primeira categoria, se você ver um irmão cometer pecado que não leva à morte, o que é que você deve fazer? Pedirá e Deus dará vida a este irmão. Captou? Primeira parte. Faz um comentário. Isso, preste atenção. Parecendo um professor, João, aqui. Isso, reitero, aos que cometem pecado que não levam à morte. Ele quer fixar esse ponto. Preste atenção, eu estou dizendo que você pedirá a Deus pelos irmãos que estão cometendo pecados que não levam à morte. Pegou? Muito bem. E ele continua. Há pecado que leva à morte. Por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado e há pecado que não leva à morte. Provavelmente na sua versão tem pecado para a morte. Mas eu creio que a Nova Almeida Atualizada acertou aqui em traduzir dessa maneira a preposição. Não pecado para a morte, mas pecado que leva à morte. Muito melhor. Pode passar 2 vezes, Davi, por favor. E eu quero que você junte as peças aqui. Porque percebeu as 2 categorias? Primeira categoria, qual é? É um irmão que está cometendo esse tipo de pecado que João está descrevendo. Pecado que não é para a morte, que não leva para a morte. E por esse você pedirá. Segunda categoria, ele não chama de irmão, percebe? Ele não designa como irmão, ele apenas diz aqueles que ou há pecado que leva para a morte. Por esse não digo que se deva pedir. E esse, o referente de esse, por esse irmão,
Quem é esse? Nós vamos já analisar. Mas junta as peças do livro. Primeira questão para você interpretar um livro é dentro do livro. Tem gente que lê aqui, já diz, pastor, eu sei Hebreus capítulo 6. Eu sei. Calma. Lê dentro do livro. Primeira verdade acerca do pecado. Todo mundo peca. Isso parece óbvio para nós, mas não era óbvio para aquelas seitas gnósticas que estavam dentro da igreja, que diziam que eram perfeitas. Não perfeitas porque não pecavam, mas porque seu corpo pecava, mas seu espírito não era manchado pelo pecado. Uma desculpinha para pecar, né? Aquelas desculpinhas teológicas que a gente dá para fazer o que quer. Muita gente dá mudando a Bíblia, mudando a teologia, para fazer a vontade da sua carne. Muito cuidado com isso. Todo mundo peca, 1 João capítulo 1, versículos 8 ao 10. Junta com a segunda peça. Toda injustiça é pecado. Também parece óbvio, mas lê comigo. Capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Aqui João está lembrando que, mesmo que você diga que peca só com o corpo, entenda uma coisa, a lei é de Deus. E quando você peca com o corpo, você está transgredindo a lei de Deus. Deus vai punir seu corpo e seu espírito. Porque é transgressão da lei de Deus. Não tem escapatória aqui. Então toda injustiça é pecado. Um lembrete até aqui, irmãos. O crente, para João, tem que entender que peca. Mas peca e tem perdão. Lembra, vocês pecam, mas o capítulo 2 diz, nós temos um advogado junto ao Pai. Nós podemos confessar os nossos pecados, Ele vai nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Crente peca, mas crente tem perdão, porque se arrepende. Porque tem a fé em Cristo Jesus que perdoa pecados. Então esse é o cenário que está sendo construído. 1 João capítulo 3, versículo 6, nós temos uma verdade muito incômoda. Aquele que vive no pecado, aquele que tem uma vida marcada pela prática do pecado, não é cristão. Não pode ser descrito como um cristão. Só para refrescar a memória, versículo 6 do capítulo 3. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. E nós já analisamos esses verbos, percebendo que são atos contínuos. Atos que não são nem interrompidos por momentos de arrependimento. Simplesmente a pessoa bate no peito e diz, eu não tenho que me arrepender por nada. Quem é a igreja para mandar em mim? Quem é o pastor para mandar em mim? Quer me disciplinar? Discipline. Estou nem aí. Essa vida reconhecida pelo pecado é uma vida de um ateu, é a vida de um herege. Mesmo que diga que crê em Cristo Jesus, mesmo que se ajoelhe nos pés de Cristo, mas não abandona a sua vida de pecado, esse ajoelhar-se é meramente artificial, meramente uma encenação. E nós chegamos à última peça do quebra-cabeça. Há pecados que são para a morte, ou que levam à morte. Você tem que juntar tudo isso e volta lá comigo para você olhar ponto a ponto do versículo, para nós então chegarmos na tentativa de uma resposta sobre o que significa não orar por aqueles pecados que levam à morte. Deixa aí no versículo 16 e vê ponto a ponto. Se alguém vê o seu irmão, o que é que isso nos indica? Esse se tem sido descrito no versículo 14, no versículo 15. Ele nos dá a ideia de que você vai ver. Você vai ver irmãos pecando. E você deve orar por eles. É uma prática cristã comum, abandonada por nós. Nós somos muito orgulhosos. E por sermos tão orgulhosos, abandonamos a prática da confissão de pecados. Por isso que muitos vivem doentes, desgraçados, depressivos. Eu falo sem medo aqui. Por quê? Nós nos escondemos na capa de que somos muito santos e abandonamos a prática cristã de confissão de pecados. Se você vê o irmão pecando, a prática cristã naquela época era orar por ele. E aí você lembra do final de Tiago, capítulo 5. Alguém está doente? O que é que se deve fazer quando alguém está doente?
Os presbíteros vão, oram, ungem o enfermo e as doenças serão retiradas e os pecados serão perdoados. Negócio escandaloso, né? Tiago fala, os pecados serão perdoados. A oração de fé salvará o enfermo. Confessai os pecados uns aos outros. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O contexto é de confissão. É de um pecado que leva à doença. Vai, ora, exorta o irmão, ora com ele. E os pecados serão perdoados. A prática da intercessão. A gente intercede quando o irmão está doente no culto de oração. A gente intercede quando o irmão perdeu o emprego. Mas nós não intercedemos pelas almas dos irmãos. Nós perdemos essa prática. Principalmente pelo fato do irmão nunca se abrir em relação aos seus erros. Eu nunca me abri em relação aos meus erros. E a gente vive se protegendo, se resguardando para que ninguém conheça a nossa verdadeira face. E não tem crescimento. Certo? Até um grupo católico está confessando mais pecado. Pelo menos confessam para os padres, né? Pelo menos. E a gente não confessa para ninguém. Estamos piores para a nossa vergonha. Eu não vou falar sobre esse assunto não, que é pior. Se alguém vê o seu irmão, e já está óbvio para os irmãos que é um irmão crente. Concorda? O John Stott tenta dizer que não é um crente aqui. É um irmão de fora e tal, mas é muito artificial. Todo mundo que João chama de irmão é irmão. Amados, filhinhos, irmãos, é crente. Então, se você ver um irmão cometer pecado que não leva à morte essa categoria, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. E a ideia do pecar que não conduz à morte, você tem que imaginar duas esferas. A esfera da vida e a esfera da morte. Irmãos, não é morte física que João está falando, não. Em nenhum momento, dentro dessa epístola, João falou sobre morte física. Nenhum momento. Todas as vezes que João falou de morte aqui, foi morte espiritual. Porque há uma tentativa de interpretar isso como morte física. Tem pecados que levam o crente à morte física. Sabe aquele crente que se desviou, e aí cometeu adultério, aí o marido da mulher descobriu e matou esse crente? É o pecado. Ou um crente que se desviou e começou a usar droga. E aí essa droga o levou à destruição, à autodestruição, morreu. Então esse é o pecado que leva à morte, pecado para a morte. Irmãos, se for, é um uso muito incomum de João. Muito incomum. Porque todas as mortes aqui descritas são mortes espirituais. Ele fala da esfera da vida eterna e a esfera da morte eterna. Isso é um tipo de emenda que a gente faz no texto para se amoldar ao jeito que a gente quer interpretar o texto. Então, continua. Que não leva à morte, pedirá. E esse verbo aqui está no futuro, pedirá, o que nos leva a uma ideia de expectativa. Se espera que os crentes peçam por ele. E pedindo por ele, Deus dará vida a esse irmão. Olha que interessante. O pecado não leva à morte, mas você pedirá e Deus vai dar vida a esse irmão. Não leva à morte e Deus dará a vida. E isso é muito complexo de entender. Porque Deus dá vida a quem está morrendo, não é? Mas esse pecado não conduz à morte. Está seguindo comigo aqui? Está comigo? Para mim a ideia é que esse pecado não leva à morte completa. Ele está matando. Ele está definhando o crente. Então nós oramos e Deus concede a cura, a vida àquele irmão. É uma possibilidade aí para a nossa interpretação. Deus dará a vida a este irmão. Se você continua comigo, no versículo 16, ele tem a explicação, isso aos que cometem pecados que não levam à morte. E nós chegamos ao final do versículo. Há pecado que leva à morte. Ele não fala de um irmão pecando, ele fala de um pecado. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que deva pedir. A pergunta é:
esse quem? Esse pecado ou esse irmão? Por quem é que eu não devo pedir? Primeiro, o irmão está lá em cima. Ele não tem relação nenhuma com essa frase. E existe uma outra questão que o esse, na língua original, está no feminino. E pecado é feminino no grego. Amartia é feminino. Então, se alinham os dois. Feminino com feminino nos leva à ideia de que não ore por esse pecado. Por esse, não digo que ore. Por esse pecado, não digo que ore, ou não digo que se deva pedir. Irmãos, o jeito que a frase está construída aqui é um jeito muito estranho. Porque nós não temos uma proibição aqui. A proibição no Novo Testamento, ela tem uma construção, eu não vou gastar os irmãos com explicações técnicas, mas as proibições no Novo Testamento, elas têm uma estrutura muito comum. Muito comum. Não faça isso. Não cometa pecado. Não use seu corpo para a desgraça. Tem uma construção. Mas não é aqui. Não é o caso daqui. Ele não diz assim, não ore por esse pecado. Não tem essa ênfase. É tanto que as traduções são bem fracas também, né? Olha a fraqueza. E por esse não digo que se deva pedir. Nos dá a entender que você pode pedir. Você pode pedir, mas você não é obrigado. Entende? E eu digo, irmãos, a tradução está revelando realmente o espírito do texto. Essa é a ideia mesmo. Eu não obrigo vocês a pedirem por quem está nessa situação. E nós já sabemos que não é um irmão. Porque se fosse um irmão, nós teríamos um irmão que comete pecado para a morte, por esse não digo que deva pedir. O modo como João poderia ter escrito, não foi. Ele escreveu dessa maneira, por esse pecado que leva a morte, não digo que deva pedir. Nós temos uma ideia fraca, uma ideia que não proíbe, mas uma ideia que diz que não há muita vantagem em você pedir. Não há muita vantagem em você pedir por alguém que está cometendo um pecado que leva à morte. Você não é proibido, mas você deveria arrumar outra coisa para fazer. Passa o slide, por favor, para mim. Eu quero lembrar desse texto, que para mim é essencial na interpretação disso aqui. Porque surgirão as perguntas, e as perguntas são: é possível eu, pastor, um cristão, um crente, cometer esse pecado para a morte, a ponto de que os irmãos não podem nem orar por mim? Que terrível isso. Lê esse texto aqui, interpreta à luz disso aqui. Eles saíram de nosso meio, os hereges. Entretanto, não eram dos nossos. Eles não eram dos cristãos ortodoxos. Por quê? Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. É o teste da permanência. Não permaneceu, não é dos nossos. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles era dos nossos. Nós não temos nenhuma ideia temporal aí. Que eles foram dos nossos e agora não são mais. Não é isso que João está dizendo. A ideia é que eles nunca foram. Eles só revelaram quem eles sempre foram. Eles nunca foram crentes. O radicalismo de João é um radicalismo que temos que aprender. Só existem duas categorias de gente no mundo em relação à fé: crentes e descrentes. Consegue entrar isso na sua mente? Você consegue tirar a categoria de desviado? Implantaram na sua mente? Consegue? Desviado sou eu, meu irmão, quando eu minto para o meu irmão. Se eu minto para o meu irmão e não peço perdão, eu estou desviado, segundo a Bíblia. Se eu deixo de dar minha oferta, se eu me nego, se eu me omito, se eu omito, um irmão está passando por necessidade, eu ajudo tantos, mas aquele irmão não ajudo, eu estou desviado. Enquanto eu não pedir perdão a Deus, me arrepender, eu estou desviado. Desviar-se significa sair do caminho. E crentes se desviam o tempo todo, alguns permanecem mais tempo. Agora, apostatar tem nada a ver com se desviar. Apostatar, negar a fé, significa dizer que você nunca foi crente.
Você apenas está revelando a sua verdadeira identidade. Eu vou dar 4 visões, 4 interpretações que a gente pode ter em relação a esse texto. Primeiro, um crente pode cometer pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Essa é uma interpretação. Qual o problema dessa interpretação? Rejeita a segurança da salvação. Se você é crente, você não vai perder sua salvação nunca. Tem uma segurança eterna. Então não existe a possibilidade de ser crente e de resvalar o pé, cometer o pecado e dizer, pronto, perdi a salvação. E agora? Não existe essa possibilidade. Está entendendo? O crente não pode cometer pecado para a morte. E João está deixando isso muito claro. Eu imagino, quando eu leio uma epístola, eu imagino os leitores recebendo aquela epístola. Eles entendiam tudo, né? Eles não tinham essas complicações que a gente tem, essas teorias, essas dificuldades. Eles liam e entendiam. Era muito óbvio para eles. Quem comete o pecado para a morte é quem saiu da igreja. É quem apostatou. Está óbvio no contexto. Não precisa ficar procurando gente. A quem João está se direcionando? A um grupo que ficou e um grupo que saiu. Simples. Então, essa é a primeira visão. A segunda visão. O incrédulo é quem comete ambos os pecados. Essa é a visão de John Stott. Então, quando ele fala um irmão comete pecado que não é para a morte, ele está dizendo que é um incrédulo. Um descrente pode cometer pecado para a morte e pode cometer pecado que não é para a morte. Preste atenção. Tem um incrédulo. Esse incrédulo toma decisões na vida. Ele pode cometer certos pecados que tornem possível Deus salvá-lo. Ele apenas foi ali uma pessoa que não acreditava em Deus, ele apenas foi um idólatra, aí Deus pode salvar esse incrédulo. Mas um incrédulo, ele pode cometer um pecado tão terrível que nem Deus pode salvá-lo. Imagine que o incrédulo um dia blasfeme. Diz, Deus é um pai terrível, Deus não existe. Aí pronto, esse não pode mais ser salvo, segundo essa visão. Também não creio que seja a visão correta. Uma terceira visão, irmãos, é que um crente comete ambos os pecados. De novo, um crente pode cometer pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Só qual a diferença aqui? O pecado para a morte é para a morte física. É aquilo que eu já mencionei. Você pode ser crente e cometer um pecado tão terrível que você vai morrer fisicamente no processo. E traz aquela ideia também de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, de alguém que está em um pecado terrível, está cometendo um tipo de incesto na igreja, e Paulo indica que expulse esse irmão, para que Satanás consuma o seu corpo e para que o espírito seja salvo no dia de Cristo. Então a ideia de que ele cometeu um pecado, ele vai ser expulso da comunidade cristã, porque senão ele vai contaminar todo mundo, e ele vai receber a punição da morte física, mas será salvo, porque ele disse que é crente. Não acho que seja a questão aqui, eu acho que essa é a questão de Tiago, que tem pecados que nos levam a doenças, e que os irmãos devem orar por nós, quando nós estamos doentes ou em pecado. A quarta visão, irmãos, que eu creio ser a correta, é que um crente comete o pecado que não é para a morte, e um incrédulo comete o pecado que leva à morte. Sabe por quê? Para um incrédulo, todo pecado leva à morte. Girou a chave na sua mente? O que é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a... Pare de procurar que pecado é esse. Todo pecado leva à morte. Será que é a blasfêmia do Espírito Santo, pastor? Para o descrente, todo pecado leva à morte. Para o crente, todo pecado tem perdão. Essa é a verdade aqui. Todo e qualquer pecado leva o incrédulo à morte. Para mim essa é a melhor visão, porque nós não temos a questão da perda da salvação aqui, nós temos a identificação do irmão como um crente mesmo, e a morte e a vida aqui como eternas, como o contexto de João pede que seja. São morte e vida eternas. Pode passar para mim, Davi? E durante todo o livro, nós vamos construindo esse teste da fé. Porque, lembra, dentro da igreja tinha 2 grupos. Um grupo cristão e um grupo incrédulo.
E para você fazer esse teste, envolve alguns níveis. Conhecer e amar. Você conhece e ama a Deus? Não. Então você está num pecado para a morte. Você está cometendo um pecado que leva à morte. Permanecer. Não basta conhecer e amar. Tem que permanecer nesse conhecimento e nesse amor continuamente. Além de permanecer, você não fica do mesmo jeito. Você aperfeiçoa. Lembra que o amor nos leva ao aperfeiçoamento? O amor não nos leva ao medo. O amor nos leva ao aperfeiçoamento. Conhecer, amar, permanecer e aperfeiçoar. E passa para mim, Davi. Mas eu posso sim identificar quem são aqueles que cometem pecado para a morte. No contexto de João. No contexto de João, aqueles que estão cometendo pecado que leva à morte, que estão conduzindo eles à esfera da incredulidade, do diabo, do mundo. Quem são? Aquele que nega Cristo. Que João chama de anticristo. Aquele que nega Cristo como Filho de Deus, como Messias, nega servir a Cristo, está cometendo pecado para a morte. Blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. Encontrada lá em Marcos capítulo 3, por exemplo. Todos os pecados Deus perdoará aos homens, menos a blasfêmia ao Espírito Santo. Aí todo mundo enlouquece. Pastor, será que é um jeito que eu falo contra o Espírito Santo? Mas o versículo seguinte o que é que diz? Isto Jesus disse porque não criam nele. Estavam chamando Jesus de um mensageiro de Beelzebul. Jesus está falando através do Espírito. E eles estão dizendo que Jesus está falando através de Satanás. Isso é blasfêmia contra o Espírito. É não crer na verdade que o Espírito prega. É negar o conhecimento de Cristo através do Espírito Santo. Ok? Para mim, negar a Cristo e blasfêmia do Espírito Santo caminham juntas. Ok? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Outra questão, não amar o seu irmão. Não amar o seu irmão é cometer pecado para a morte. E não é porque você vai perder a sua salvação. É que esse ódio que você tem em relação aos irmãos, ele apenas revela quem você é. Ok? E lembra, João nos diz, aquele que não ama seu irmão ainda anda em trevas. O que é andar em trevas, irmãos? O que é que significa essa imagem nas Escrituras? Está perdido. Não é estar desviado. Quem está desviado não está andando em trevas. Anda na luz, mas nega a luz. Quem anda em trevas está perdido. Ok? Não abandona um estilo de vida pecaminoso. Diz que permanece em Cristo, mas permanece no pecado. Está vendo as três coisas aqui? Cristo, amar o seu irmão e um estilo de vida pecaminoso. Irmãos, eu vou dar minha interpretação aqui para a gente fechar passar a régua, né? Nessa questão aqui. Qual é o contexto onde aparece que você não deva orar, ou não digo que deva orar por aquele pecado para a morte, ou que conduz à morte? Qual o contexto? Contexto de segurança. Quero que vocês saibam que são salvos, quero que vocês orem, quero que vocês entendam que tem a vida eterna no final, de novo. Quero que saibam que estão em Cristo. É nesse quadro que aparece a questão. É nesse quadro. E a ideia é que crentes vão pecar dentro da igreja. E eles não devem se desesperar achando que são descrentes. Cometer um pecado, peça perdão a Deus e que os irmãos orem por sua vida para você melhorar. Cometer um pecado escandaloso, peça perdão a Deus, confesse diante da igreja e peça para seus irmãos orarem por você. É isso que tem que acontecer. Agora, se você vive uma vida deliberadamente distante de Deus, negando o amor ao seu irmão, negando a Cristo e continuando na prática do pecado sem arrependimento, João diz, por esses não digo que ore. E eu vou explicar o porquê. Para mim é muito estranho ler isso, porque eu oro pela conversão de descrentes. Você ora pela conversão dos seus parentes descrentes? Ora? Pouca gente. Eu estou me acostumando, pastor Israel, pastor Cléderson, sempre pedindo para o pessoal levantar a mão, né?
Eu vou aderir. O pessoal acordar. Você ora. Aí João vem e me diz que eu não devo orar por aqueles que cometem pecado para a morte. Sabe qual é a questão para mim aqui? Primeiro, você não é obrigado a orar. Você pode orar, mas eu acho que você vai estar perdendo um pouco do seu tempo. A questão é que você não tem que orar por eles, você tem que pregar o evangelho para eles. Essas pessoas não precisam mais de oração. Essas pessoas precisam de pregação. Está cheio de incrédulo dentro da igreja. Cheio. E a primeira vez que eu percebi a possibilidade de eu ser um incrédulo, e acho que muita gente aqui também, foi quando eu ouvi uma mensagem de Paul Washer. Rapaz, pode ser que eu esteja me enganando. E foi muito saudável isso. Você pode se desesperar e ficar enlouquecendo, eu sou crente, ou pode se tornar algo saudável, para que você pense sobre sua salvação, para que você pense se você é crente ou não. E muito marcante é o testemunho da esposa dele. E crente, anos de ministério com ele, Sarah Washer, percebeu que não era crente, numa pregação. E quando ele fez o apelo, ela levantou a mão e disse: agora eu entendi o evangelho. Eu entendi assim, mais ou menos, mas agora caiu a ficha. Eu acho isso saudável. Pode ter um medo, e aquele medo que João diz que não deve ser bom, mas pensar na sua salvação e julgar a si mesmo sempre é saudável. Preste atenção no que eu vou falar. O único perdão possível para alguém que apostatou da fé, que dizia que amava a Cristo e agora pisa em Cristo, o único perdão possível para ele é o perdão dado por Jesus. Não é o perdão dado pela igreja. Está entendendo? A igreja não pode perdoar apóstata. A igreja pode perdoar um irmão que se arrepende. Pastor, nós não somos Deus. Entenda. Quando o irmão aqui vem, confessa um pecado e diz: irmãos, me perdoem, o que é que a gente responde? Irmão, está perdoado. Porque o irmão peca contra nós também. Quando mancha o testemunho da igreja, quando mancha o testemunho de Cristo, nós dizemos: irmão, você está perdoado, em nome de Jesus. Agora, em relação ao apóstata, alguém pisou na cruz de Cristo, naquela cruz que um dia disse amar, eu, como pastor, não posso dizer: você está perdoado. Nenhum irmão tem o direito de perdoá-lo, de orar, de pedir o perdão por ele. Para que você vai orar em relação a um apóstata? Para que você vai orar contrário à vontade de Deus? Para mim a questão é essa. Lembra, orar direito é orar conforme a vontade de Deus. Um apóstata está debaixo da ira de Deus. Você vai se opor a Deus? O apóstata lá foi porque quis. O incrédulo não é porque quer. É porque quer, mas ainda não tem iluminação do Espírito Santo. O apóstata esteve aqui, conheceu a verdade, saiu, Deus está irado. Aí você vai se levantar contra Deus e dizer: não, Deus, perdoa ele. Ele pisou em ti, mas o bichinho... Você tem que pregar o evangelho para essa pessoa. Se essa pessoa não quiser, então você não lança pérolas aos porcos. Mas enquanto o porco quiser, você pode lançar. A intercessão da igreja não vai fazer diferença na vida de um apóstata. A pregação do evangelho vai. Para aqueles que pisaram na cruz e uma vez creram, não há salvação, como Hebreus diz. Mas apenas Deus pode dar a resposta final. Mesmo que eu creia que é muito difícil que um apóstata volte à fé, eu ainda digo: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não posso negar o agir de Deus. O apóstata está nas trevas, está em um estado pior daquele que esteve quando era descrente. Para Deus não é impossível, ele pode ser convertido. Nossa responsabilidade é pregar o evangelho para eles. Tem um texto que é muito chocante para mim, quero que você leia, Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Hebreus é todo chocante, na verdade, né? Um dia eu quero expor essa epístola, se Deus quiser. Mas esse texto muito me chocou,
quando eu li a biografia, a autobiografia de John Bunyan, Graça ao pior dos pecadores. É uma coisa assim. Depois procure a autobiografia de John Bunyan, do escritor do Peregrino. E nessa biografia ele diz que conheceu o calvinismo e leu esse texto. E ficou anos perturbado por causa desse texto aqui. Vamos ler. Hebreus 12, 16 e 17. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um prato de comida, vendeu o seu direito de primogenitura. Vocês sabem também que, posteriormente, querendo herdar a salvação, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esse texto é chocante, porque geralmente a gente diz: o apóstata não se arrepende. E parece que o autor de Hebreus está descrevendo um apóstata que uma vez teve uma imagem, né? Uma vez ele teve o direito da primogenitura, uma vez ele teve a salvação, ele vendeu esta salvação, uma metáfora, e depois, querendo reavê-la, mesmo arrependido, não achou espaço para arrependimento. Já era. A gente sabe que isso não é literal na vida de Esaú. O autor de Hebreus está utilizando isso como uma metáfora para aqueles que estão se desviando naquela época. Agora é constrangedor porque nos dá a entender que se perdeu, se vendeu o seu direito de primogenitura, não tem mais jeito. Agora, irmãos, Hebreus tem um modo de dizer isso, João tem outro modo. Quando a gente analisar Hebreus, eu vou dizer que modo é esse. Mas Hebreus traz isso de maneira muito mais pesada. Tenha cuidado para não se desviar, porque se você se desviar, não tem mais salvação. É uma ideia de uma urgência para que o cristão nunca se desvie, certo? E eu acho que é importante essa urgência para nós. Capítulo 10, versículo 29 de Hebreus. Mesma coisa. 10, 29. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. O apóstata, o desviado, ele pisa na Trindade. Ele rejeita Deus, ele pisa na cruz de Cristo de novo e ele rejeita o Espírito da graça. Irmãos, se João, e agora Hebreus, fechando, te conclamou a uma vida espiritual mais séria, a uma vida cristã mais madura, amém. Eu posso morrer hoje. A gente esquece a seriedade das coisas, né? Eu fiz a besteira de criar um Twitter. E eu li um pastor escrevendo uma coisa hoje que eu disse: eu vou apagar essa desgraça. O pastor escreveu assim: e se Deus for muito mais amoroso e misericordioso do que os pastores pregam? Será que os pastores pregam a severidade de Deus apenas para manter a igreja cheia? Isso é um liberal, né? Um pastor liberal que anda com políticos e que recebe dinheiro desses políticos para falar o que esses políticos querem que ele fale. Irmãos, se falar sobre a severidade de Deus enchesse a igreja, nós estaríamos cheios, né? Falar sobre a severidade de Deus eu acho ainda muito pouco diante do que as Escrituras mostram. A gente fala pouco da seriedade da fé. A gente vive pouco. Esse pastor está completamente errado. E não nos esqueçamos também de Hebreus capítulo 6, que eu não vou ler. É impossível para aqueles que foram iluminados voltarem, retornarem ao conhecimento. Vamos terminar 1 João? Terminar, já estou triste por chegar ao fim. Vamos ler versículos 18 e 19. Lembrando que devemos saber da segurança que nós temos. Devemos saber da vida eterna. Devemos saber da necessidade da oração. E devemos saber da segurança que temos. Olha aí de novo, versículo 18. Sabemos
Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, pois quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos, entendemos que somos nascidos de Deus. Nós já falamos dessa segurança antes. É uma segurança que você tem através das provas. Você ama o seu irmão, você encontra perdão em Cristo Jesus. Isso é prova que você é crente. Viva com segurança. Não tenha medo de ter a segurança que o Espírito Santo lhe dá. Mas se você vive em pecado, tema. Se você vive na prática do pecado, tenha medo. Procure se converter. Mas se não, tenha segurança, a segurança que apenas Deus pode nos dar. O versículo 18 é traduzido: quem é nascido de Deus guarda a si mesmo. Mas aqui a tradução falhou. A ideia é: quem é nascido de Deus, Deus guarda. Não é guarda a si mesmo. Que foi uma falha terrível. Quem é nascido de Deus, Deus o guarda. E por isso o maligno não pode tocar nele. Se eu guardasse a mim mesmo, Satanás é muito mais poderoso do que eu. Mas esse maligno, que é um adjetivo para Satanás, não pode me tocar, porque eu sou nascido de Deus e Deus me guarda. Já viu alguns crentes triunfalistas falando isso? Ninguém pode me tocar porque eu sou ungido do Senhor. Nenhum mal olhado pega em mim. Nenhuma macumba pega em mim. Parece com o que João está falando aqui? É com esse tom? Porque Deus nos guarda. É porque permanecemos em santidade que o maligno não pode nos tocar. E sabe por quê também? O versículo 19 completa. Nós sabemos que somos de Deus. Somos pertencimento dele, somos posse dele. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Duas esferas. Eu estou na esfera da vida, do novo nascimento, da vida eterna. O mundo está na esfera do maligno. E não é à toa que nós temos o verbo jaz. O mundo jaz. Sabe o que é um jazigo? Sabe? Jazigo é uma pedra de cemitério. O mundo jazer no maligno significa que o mundo está morto. Presta atenção aqui. Você é cristão e você é mundano, combina com a sua identidade? Combina com sua filiação? É o mundo que é afiliado a Satanás. Você é afiliado a Deus. Esse é seu partido. Essa é sua bandeira. Essa é sua família. Maligno não pode tocar nele. E João fecha aqui. Quais são os grandes inimigos? Mundo, Satanás, você mesmo. Deus nos guarda. Mas ainda tem um quê de responsabilidade nos versículos 20 e 21. E onde nós percebemos que devemos saber de Cristo e da vida que Ele dá. Também sabemos que o Filho de Deus já veio, diferente dos gnósticos, que não acreditavam. Nós sabemos que Ele veio, Ele andou em carne e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Nós sabemos. O que é que devemos saber para ter uma vida cristã plena? Continuamente saber. Saiba quem é o Filho de Deus, é simples. Este é o Filho de Deus e a vida eterna é o verdadeiro. É diferente do conhecimento dos gnósticos, é diferente da opinião das pessoas. Eu acho que Cristo é isso, eu acho que Cristo é aquilo. Moldam Cristo à sua própria vontade. Cristo é como Ele está revelado, é quem Ele é. Não importa a sua opinião sobre Ele. Ele é o verdadeiro, Ele já veio, Ele andou. Ele está revelado nas Escrituras inspiradas por Deus. Você crê nele? Não é Ele que tem que se amoldar à sua vontade. É a sua vontade que tem que se amoldar a Ele. Você crê nele? Ele é o verdadeiro. Ele é o Filho de Deus. Verdadeiro Deus e a vida eterna. E aí, João termina. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Que literalmente seria: filhinhos, guardai-vos
dos ídolos. Talvez na sua tradução tenha assim. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Lembra? Quem é de Deus, Deus guarda. Amém, estou protegido, estou guardado num castelo forte. Mas no final, ele te lembra da tua responsabilidade. Guarde-se dos ídolos. Porque Deus pode te proteger. Se você quiser ser idólatra, ninguém lhe segura. Mas ainda é muito misterioso, irmãos, porque não fala de ídolo em momento nenhum. Não fala do problema da idolatria, ele fala do problema teológico, do problema de falta de amor. Por que ídolo no final? Cuidado com os eidolon. Ídolos eram imagens, lá em Roma eram muito utilizadas. As pessoas tinham ídolos do lar, tinham pessoas que morreram e que elas colocavam lá para adorar, pessoas da família que morreram. O que tem a ver com todo o contexto de João? Para mim, João está dizendo, tudo o que te desvia de Cristo e do conhecimento de Cristo é um ídolo. Tudo. Irmãos, aqui eu sinto o pastor João. Parece que eu estou sentado ouvindo uma exortação do meu pastor. Sabe aquela que você chora? Aqui eu sinto o pastor, a preocupação, o coração pastoral de João. Filhinhos, por favor, me ouçam. Abandonem os ídolos. Como eu quero ser um pastor como João foi. Porque não há nada que doa mais no coração de um verdadeiro pastor. Quando ele vê o seu povo se desviando. Quando ele vê todo o processo de desvio acontecendo diante dos seus olhos. E eu já vi. A pessoa começa a se afastar, começa a amar o mundo, a gente vê indícios. Continua com todo o processo de desgraça, de destruição acontecendo diante dos nossos olhos. É nesses momentos que a gente se pergunta, por que Deus? Por que o Senhor não me dá poder para parar essa pessoa? Para dizer, você está ficando doido, pare! Você está se afastando de Deus. Mas aí a gente lembra também que viu muitos começando e crescendo e se firmando. Deus também dá essas alegrias aos pastores. Passa aí para mim, Davi. Você tem Cristo, certo? Cristo é o tesouro maior que você tem na sua vida. Não venda esse tesouro. Não venda esse testemunho em troca de ídolos. Essa é a mensagem. Nessa pintura, o autor quis nos dizer algo. Dentro de todo esse detalhe, tem muitos detalhes aí. Tem um homem carregando uma cruz, escondido. Mas esse homem carregando uma cruz está no meio de ladrões, tem casais se beijando, tem menino brincando com cachorro, tem um povo ali numa rinha de galo lá atrás, e o homem carregando a cruz está passando despercebido. Passa, Davi. E ali está a cruz. Eu me emociono quando eu vejo essa pintura, porque me recorda que eu tenho o que há de mais precioso no mundo. E às vezes eu não valorizo. E às vezes eu quero vender em troca de um prato de lentilhas. Passa despercebido aos meus olhos. Que Cristo não passe despercebido aos seus olhos. Que Ele seja seu amor. Que Ele seja o centro da sua vida. Que essa voz pastoral chegue até nós, dizendo, não abandonem Cristo pelos ídolos. Não abandone Cristo pelas facilidades. Amem Cristo. Isso é tudo. Amem Cristo. Amém. Bom, irmãos, estamos finalizando. Gostaria de chamar o grupo de louvor, que vai cantar mais um canto. Gostaria também de chamar o irmão Mike, poderia fazer uma oração e colher as ofertas. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor,
por estarmos aqui honrando o Teu nome, Te engrandecendo, louvando a Ti, Senhor. Que tudo seja para a Tua honra e glória, que tudo seja para o Teu louvor. Que o Senhor esteja à frente desse momento, que será o recolhimento das ofertas, que o Senhor esteja no coração de cada irmão que irá ofertar, Pai. Abençoa cada um e que o Senhor possa estar nos conduzindo para Ti, Senhor, com tudo. Abençoa cada um que irá contribuir novamente, Senhor, e aqueles também que não puderem. O Senhor sabe a razão. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Somos um povo separado, exclusivamente teu. Temos vivido e provado que fiel é o nosso Deus. Temos paz e favor. Tu és Jeová, provedor, que nos completa o coração de alegria e comunhão. Senhor, no jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Uma aliança foi firmada, compromisso entre nós, de não deixarmos ceder nada do que diz a tua voz, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Toda a terra há de ver. Senhor, no jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu altar. Senhor, somos tua construção, pedras vivas em tuas mãos, para o teu Espírito morar. Senhor, no jardim queremos ser, frutos de amor vão crescer, como oferta para o teu
é o culto de ação de graças, é ao contrário, tá bom? Quinta, reunião com o grupo base, 19 horas. E sexta, o culto de ação de graças pela formatura de Constantino, às 19h15. Muita coisa na cabeça, divertir. Deus abençoe os irmãos. Boa semana na presença do nosso Deus.